Celebração aqui no nosso Tudo Um Pouco. Amanhã é o dia do evangélico e nós estamos no Brasil há mais de 200 anos, representando hoje mais de 22% da nossa população. Uma grande responsabilidade. Mas olha só, a expectativa é que nós tornemos 50% da população até o ano de 2030. Então é mais sobre isso que nós vamos conversar agora com o nosso querido convidado, teólogo e professor de História da Igreja, nosso querido Alain Medeiros. Meu querido Alain, Deus abençoe, tudo bem? Obrigado, Serginho. Que bem, grande honra estar aqui, te recebendo no nosso Tudo Um Pouco, recebendo para a gente falar desse assunto bacana. O evangélico cresceu, estamos aí assumindo um número importante com essa perspectiva de 10 anos sermos maioria. Esse crescimento da população evangélica tem representado assim o protagonismo que tem que se estabelecer, ali a responsabilidade condizente a esse número, meu querido? Esse é um assunto que a gente tem que tratar mesmo, pastor, porque o que tem acontecido? A gente já está com esses 22,2% da população brasileira e a gente precisava já ter tido um efeito mais profundo na sociedade brasileira. E a gente tem tido a percepção nos últimos anos que tem ocorrido muitas adesões e não conversões. A conversão, como foi até tratado pela Carol, né, da questão da ação que ela falou no início, sim, é algo que vai levar você a ser transformado, vai levar você a efetivamente causar um impacto através daquilo que Cristo fez em você. E que nós temos percebido, né, e estamos em crise já há alguns anos, é que não tem tido essa relevância que deveria haver. A gente evidencia isso, né, e exemplifica isso, né, pastor, exatamente pela condição de... Hoje a gente vê, por exemplo, políticos que, eu imagino, sendo alçados ali àquela condição de autoridade, né, de uma liderança estabelecida e tudo, numa democracia, né? Deus permitindo, e você pensa, olha, esse cara vai fazer a diferença. E a gente vê hoje políticos reconhecidamente aí nacionalmente, mas estão presos e que são evangélicos, ligados diretamente a uma igreja, estão presos. E isso evidencia esse comprometimento, essa mácula nessa responsabilidade, né? É verdade. Eu me lembro muito do pastor Billy Graham, né, americano, muito conhecido. Eles insistiram em determinada época muito com ele para que ele se tornasse presidente dos Estados Unidos. E é interessante a fala dele, né? Ele disse que ele não se rebaixaria a esse ponto, porque Deus já tinha dado uma missão para ele. E aqui na questão da política nossa, nós temos me permita um adendo? Sim. E ele foi conselheiro de muitos presidentes americanos. Sim. Durante quase toda a sua vida. Ele foi conselheiro desses presidentes. Foram ali aquele... Ele produziu efeito, né? Ele exatamente. Colaborou, né? E a gente pode colaborar de outras formas, né? E uma coisa interessante é que, infelizmente, o nosso país vem de uma cultura de corrupção desde o início da formação dele. Então, face a essa cultura de corrupção, isso é algo que está enraizado na cultura brasileira. É algo que é natural. A gente tem a própria lei de Gerson, né, que o próprio Gerson sofre com isso, que não é culpa dele, era uma propaganda, né, de querer sempre levar vantagem, né, uma propaganda de cigarro. Então, essa cultura está entranhada no brasileiro. E por estar entranhada, muitas vezes a gente critica os políticos em Brasília, aqui em Minas, mas, infelizmente, a maior parte dos brasileiros, a maior parte de nós devemos falar como nação. Se estivéssemos lá com o rio de dinheiro que corre, com a pressão que corre, infelizmente faríamos igual ou pior. Até mesmo pelo próprio sistema e às vezes as forças que as forças que temos e a gente não consegue fazer essa ruptura aí. Uhum. Agora, só para a gente ilustrar para o pessoal e depois a gente vai dar um panorama aí, só sobre essa evolução, né, esse caminho, essa trajetória da igreja no Brasil. E eu queria que você, telespectador, prestasse muita atenção agora, porque nós temos aí essa linha do tempo da igreja evangélica aqui no Brasil. Eu gostaria que a produção ilustrasse aí, colocando na sua tela, porque em 1890, 98% da população brasileira ainda era católica. Existiam aí aproximadamente 143.743 até então, né? E apenas evangélicos, que representava 1% aí da população.
Passando um pouquinho mais adiante aí, 50 anos depois, em 1940, o total era de 1.074.857 protestantes. Um crescimento de, exponencial, mas ainda, em termos de país, pequeno, foi de 648%, que ainda representavam apenas 2,6% da população. Na década seguinte, 50, houve um crescimento de 62%, chegando a quase 1.750.000 pessoas, 3,4% da população brasileira. Em 1960, 10 anos depois, nós, os evangélicos, representávamos 4% da população, com quase 2.900.000 adeptos aí. Um salto significativo, 62%, mas mantendo aí só 4% em representatividade total. Em 1970, quase 5 milhões já de evangélicos, um crescimento de 70%. 1980, já fomos para quase 8 milhões, 7.885.000 e crescimento de 63%. Em termos de crescimento, diminuiu um pouquinho, mas aí o número já é expressivo. Em 91, 13 milhões e quase 200.000 habitantes brasileiros já faziam parte desse contexto aí. Em 2000, já entrando aí já nesse novo tempo, fomos para mais de 26 milhões, representando aí mais de 15% também da população evangélica e que foi talvez um dos crescimentos mais expressivos, quando nós tivemos aí nesse período, dessa década aí, quase 100%, quase que dobrou ali o número de evangélicos. E em 2010, quase 10 anos atrás, tínhamos 43 milhões, quase um pouco mais de 42 milhões, e éramos representados aí, tendo a representatividade de 22,2% dos brasileiros. E para agora, 2020, haverá um novo censo oficial. No entanto, José Eustáquio Diniz Alves, que é um demógrafo da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, afirma: é possível que em 10 ou 15 anos o Brasil não tenha mais a maioria da população católica. Meu querido pastor, vimos essa evolução. E agora é interessante a gente notar que sempre esses números, a cada nova década, ele representava assim, um percentual de crescimento muito grande. Sempre aí os 78, 90, como foi de 90 para 2000, quase 100%. Esse fenômeno aí, dentro disso aí, se deveu ao quê? A já estabelecimento aí dessa era da tecnologia, da informação, as TVs. O que aconteceu? A gente tem essa evolução tecnológica que trouxe muita influência. Nós estamos aqui num exemplo, Sim. Um programa que é um exemplo disso, na Rede Super, que o pastor Márcio adquiriu com a Igreja da Lagoinha, e aí, a partir disso, foi fazendo programas, evangelizando os próprios cultos dele e tudo mais, Então, foi muito usada essa questão tecnológica. Você tem as transformações ao longo do período. Essas estatísticas iniciais, elas tratam muito das igrejas mais tradicionais. Então, no início, você tem muitas igrejas tradicionais, e aí, por volta dessa década de 90 para cá, você tem um crescimento forte também das neopentecostais. A maior igreja brasileira ainda é a Assembleia de Deus. Você tem muitos, a maior parte um número maior de cristãos evangélicos. Mas as neopentecostais têm crescido demais também. E muitas vezes usando essa tecnologia, esses programas, buscando esse crescimento. E até pela forma e a identificação, até a gente pode colocar, vamos dizer assim, simbólica ali, mística ali, até sobre esses fundamentos da fé aí, não é? Trazendo esse apelo, não é, pastor? Uma coisa interessante, Eu até reparei na hora que você estava falando das estatísticas, você falou sobre protestantes. Isso. Então a gente volta, já até tratamos disso aqui anteriormente, na Reforma Protestante. Então essas igrejas originais, elas estavam muito vinculadas, a essa transformação ocorrida a partir da Reforma.
E o que acontece? Ao longo do tempo, começa as igrejas pentecostais a chegar no Brasil, vindas especialmente dos Estados Unidos, a Assembleia de Deus, né, como a maior delas, mas também a Congregação Cristã. E, a partir disso, você tem vamos dizer assim, uma criação de uma forma de igreja mais brasileira, né, que são as neopentecostais. E isso é interessante porque essas igrejas mais tradicionais, elas pegavam, assim, elas ensinavam o povo de uma forma que necessitava haver transformação pessoal. Que são as chamadas igrejas históricas, né? Isso, perfeitamente. E o que acontece? A partir disso, a gente focou muito no crescimento numérico. Mas esse crescimento numérico, como nós já falamos, não gerou a transformação necessária para a nossa nação. Porque aí também teve essa forma de amoldar a cultura, perfeitamente, já até mesmo desse catolicismo, e aí a gente pode até falar de um certo sincretismo também, por causa da influência africana que veio ali das nossas matrizes lá atrás, dos escravos, da colonização. Todo esse contexto também que ajudou a impulsionar e tomar talvez essa identidade aí que hoje nós estamos vivendo, né, pastor? É uma coisa interessante, né? Quando a gente, durante as nossas estatísticas, fizemos sempre comparação entre católicos e evangélicos. Mas os católicos, né, sem entrar no mérito da religião, eles têm um centro que é o Papa. Então, eles conseguem, de certa forma, manter uma unicidade maior. No caso de nós evangélicos, a gama hoje é muito grande. Então, você tem posições, por exemplo, reformadas, né, mais históricas, tradicionais, que são dos presbiterianos, por exemplo, né, sem entrar em méritos, e essas posições neopentecostais são quase opostas entre si. Então, quando você fala de evangélico, é um termo genérico que não mostra essa gama que há das igrejas. Na acepção ali da palavra mesmo, a gente vê que, por exemplo, tem determinadas linhas que são colocadas dentro do evangélico que não seriam evangélicos, isso, né? Exatamente isso. Quando você usa um termo genérico dessa forma, é como se você abarcasse todos. E nós não temos essa necessidade. A questão principal é a gente perceber a transformação que Cristo causa na vida de cada um. E essa transformação, se você, até a ministração do pastor Márcio também que passou, né? A questão do perdão, do arrependimento, é necessário nós sermos transformados. E a gente não consegue ter essa percepção justamente porque são colocadas dentro dessa gama determinadas linhas que são, às vezes, até opostas a algumas linhas da reforma, entendeu? Sim. E aí a gente vê, por exemplo, quando falamos lá, solos Christus, né? Um dos solas aí, quantas aí, às vezes, vamos dizer, tem Cristo, tem a Bíblia, mas a igreja é que é o centro, aquela denominação que é o centro, aquele pastor que é o alvo ali, e aí se perde. Aí é uma ramificação perigosa e que, no contexto geral, é colocado como tudo evangélico. Como se colocasse tudo dentro do mesmo bolo, né? A gente pode fazer uma comparação nisso, buscando na própria Bíblia. Jesus Cristo, ele criticou profundamente vamos dizer assim, a área sacerdotal de Israel. Então, escribas, fariseus, saduceus, Jesus batia muito forte. Ele era muito crítico a relação à Tinha lá as escolas, os essênios, Hillel, a escola Hillel, os Shammai, né? Isso. E essa crítica de Jesus, a gente observando na Bíblia, quando ele bate contra isso, é porque eles eram aqueles que ensinavam. E por ser os mestres, eles deveriam facilitar para o povo seu relacionamento com Deus. Mas, pelo contrário, eles colocavam sobre o povo cangas, colocavam sobre o povo um peso demasiado que eles mesmos não cumpriam. Então, a gente pensando nessas linhas hoje é algo que a gente tem que fazer uma reflexão como evangélico, né? Individual, mas também como coletivo, né? Então, essa reflexão, ela nos leva a pensar, realmente Cristo tem transformado a minha vida? São perguntas retóricas que nós precisamos fazer para nós mesmos, né? Realmente, Deus é a prioridade na minha vida? Porque se a gente não tem essa percepção,
algo precisa ser transformado. Se nós tivemos no início e nos desviamos ao longo do caminho, como o pastor Márcio gosta muito também de louvor, né? Quero voltar ao início de tudo, né? Então a gente tem que voltar ao primeiro amor. É necessário transformação. E se nós assim não fizermos, se não houver arrependimento como igreja, né? Se não houver a denúncia profética, que é algo que a igreja tem que fazer, e no nosso país a gente tem, claro, aqueles que denunciam, mas ainda não consegue causar o impacto que deveriam causar. Então, o que acontece? A gente vai estar simplesmente trazendo ao povo ilusões. A verdade é essa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.